Você sabe quantas palavras você pronuncia por dia? Milhares. E cada uma delas tem o poder de construir pontes ou levantar muros, de curar corações ou feri-los para sempre. Hoje quero falar com você sobre algo que Deus considera tão importante que dedicou livros inteiros da Bíblia para nos ensinar: o poder da sua língua. Vivemos em um mundo onde todos querem falar, opinar, compartilhar. As redes sociais nos empurram a expor cada pensamento, cada sentimento. Mas e se eu te disser que o silêncio pode ser a sua maior força? Que guardar a sua boca não é fraqueza, mas sabedoria divina? A Bíblia diz, em Provérbios 18:21, a morte e a vida estão no poder da língua. Suas palavras não são apenas sons que desaparecem no ar. São sementes que semeiam vida ou morte, bênção ou maldição. São moedas de ouro celestiais que você pode investir com sabedoria ou desperdiçar em um instante. Jesus, a palavra encarnada, nos ensinou com sua vida quando falar e quando calar. Ele conhecia o momento exato para trazer verdade com graça, para consolar o aflito, para confrontar o hipócrita. Mas também sabia quando o silêncio era mais poderoso do que 1000 palavras. Antes de começar, quero que você declare nos comentários: estou pronto para descobrir o poder do silêncio divino. Que essa declaração seja o primeiro passo para uma transformação profunda na sua comunicação, nos seus relacionamentos e na sua intimidade com Deus. Vamos começar. Número 1. As moedas de ouro da sua boca. Cada palavra que sai da sua boca tem um peso celestial. Imagine por um momento que seus lábios são como um pequeno tesouro escondido, e que cada vez que você fala, moedas de ouro caem no mundo espiritual. Algumas moedas semeiam paz, união, amor. Outras, tristemente, podem comprar conflitos, dor e distâncias irreparáveis. Quantas moedas você entregou hoje? Quantas foram usadas para abençoar? E quantas foram desperdiçadas para ferir? Esta não é uma reflexão para te condenar, mas para te lembrar que dentro de você existe um poder que talvez você tenha esquecido: o poder das suas palavras. Deus te diz hoje que a sua boca não é um simples instrumento humano. É uma porta espiritual. Dela pode fluir vida ou morte, luz ou escuridão. Assim como ensina a palavra, o que guarda a boca e a língua guarda a sua alma das angústias. Provérbios 21:23. Talvez você já tenha experimentado um comentário impulsivo que destruiu a paz do seu lar, uma crítica que rompeu uma amizade, uma fofoca que te deixou com culpa por dias. E depois de falar, mesmo querendo voltar atrás, já era tarde. Porque as palavras, uma vez liberadas, voam como flechas e alcançam destinos que nem sempre podemos controlar. E neste mundo de tanto barulho, onde todos opinam sobre tudo, onde as redes sociais nos empurram a falar sem pensar, a criticar sem orar, Deus está te convidando a recuperar um tesouro que se perdeu: o silêncio divino. Esse silêncio que não é covardia, mas sabedoria. Esse silêncio que não é derrota, mas proteção. Esse silêncio que não é vazio, mas espaço para ouvir o sussurro do Espírito Santo antes de dizer uma única sílaba. Querido ouvinte, pergunte a si mesmo: quantas vezes hoje você falou sem consultar o coração de Deus? Quantas vezes as palavras escaparam como fogo, deixando cinzas em quem você mais ama? Você não está sozinho nessa luta. Todos carregamos cicatrizes causadas pela nossa língua. Mas o Pai não te aponta para te afundar em culpa. Ele te toma pela mão para te levantar. Ele te lembra que Jesus, a palavra feita carne, como diz João 1:1 e João 1:14, veio para nos ensinar a falar como o céu fala. Com verdade, sim, mas envolvida em amor. Olhe para Cristo nos evangelhos. Ele nunca falou demais. Nunca disse uma palavra fora do tempo perfeito. Silenciou diante de acusações injustas. Guardou silêncio quando sua palavra poderia ter destruído os seus inimigos. Ele,
sendo a palavra divina, escolheu quando falar, para salvar, curar, levantar, libertar. Ele é o nosso modelo. Hoje, Deus quer que você decida usar suas palavras como Cristo, como moedas de ouro do céu, palavras que compram reconciliação, palavras que pagam esperança, palavras que semeiam fé em quem já quase não acredita. Mas Ele também quer te ensinar quando calar, porque o silêncio é como um cofre que guarda suas moedas mais valiosas, para que não se percam no barulho do mundo. Talvez você tenha dito: eu sou assim, direto, não posso mudar. Mas o Espírito Santo pode transformar o seu coração e a sua boca. Talvez você pense: eu já feri tanto que não tem mais volta. Mas o Deus que ressuscita mortos também pode ressuscitar relacionamentos destruídos por palavras ferinas. E talvez, na sua solidão, você acredite que ninguém mais confia no que você diz. Mas lembre-se, quando Cristo transforma a sua língua, Ele transforma também o seu testemunho. Deus te oferece uma nova oportunidade. Cada dia é um novo começo para falar vida. E para iniciar essa jornada maravilhosa, quero te convidar a uma pequena prática espiritual, aqui e agora, enquanto você me escuta. Coloque a sua mão sobre o seu coração e ore em silêncio. Senhor Jesus, toma minhas palavras. Espírito Santo, guarda a minha boca. Pai amado, que cada palavra minha te dê glória e leve amor aos outros. Sinta como essa oração abre uma porta de transformação real. Agora respire e permita que a presença de Deus te encha, porque quando Ele toma o controle da sua língua, Ele toma o controle do seu destino. O que muda nas suas palavras, muda no seu futuro. Se você está disposto ou disposta a deixar que Deus coloque um guardião na sua boca, escreva no seu coração. E se quiser, comente como ato de fé: estou pronto para descobrir o poder do silêncio divino, porque este é apenas o primeiro passo. Acompanhe-me, porque o Senhor quer te revelar o primeiro segredo que protegerá a sua alma e edificará a sua vida: a prudência que te guarda das angústias. Vamos juntos para a próxima parte desta mensagem, onde você aprenderá a falar menos, porém com mais poder do céu. Número 2. Provérbios 12:23 mais 17:28. A prudência que protege. Imagine um guerreiro no campo de batalha. Seus inimigos observam cada um de seus passos, esperando o menor erro para atacá-lo. Você acha que esse guerreiro revela sua estratégia antes da batalha, que grita aos inimigos o que pretende fazer? Claro que não. Ele guarda silêncio, analisa, ora, move-se com sabedoria. Assim é o cristão que compreendeu o valor do silêncio prudente. Suas palavras são como movimentos em uma guerra espiritual. Cada uma pode te aproximar da vitória ou te colocar em risco de derrota. A palavra de Deus diz que o prudente oculta o saber, mas o coração dos tolos proclama a loucura. Em Provérbios 12:23. Esse versículo é uma advertência amorosa do Senhor. Quando você fala demais, quando conta seus planos a pessoas erradas, quando expõe seus sonhos antes do tempo, não só perde sua paz, como também abre brechas para que o inimigo entre. Quantas vezes você sentiu que, depois de contar seu projeto, de repente as coisas começaram a dar errado? Quantas vezes você confiou detalhes profundos a alguém que acabou te criticando ou te impedindo de avançar? Isso não foi casualidade, foi falta de prudência na sua boca. Olhe para as redes sociais. Ali, muitos revelam estratégias, planos, desejos, projetos, vulnerabilidades e depois sofrem quando recebem inveja, quando os copiam, quando zombam deles. Nem tudo deve ser anunciado ao mundo. Deus te chama a proteger o que Ele colocou no seu coração. Às vezes, o silêncio é a melhor defesa contra ataques visíveis e invisíveis, porque o inimigo espiritual não pode destruir aquilo que não conhece. E Deus também te diz, em Provérbios 17:28, que até o tolo, quando se cala, é tido por sábio. Você pode acreditar?
O simples ato de fechar a boca pode elevar sua reputação diante dos outros. A pessoa pode não saber muita coisa, mas se escuta antes de falar, se pensa antes de comentar, se espera antes de expor, torna-se alguém respeitado. Enquanto o tolo fala sem filtro, revela demais e depois lamenta quando sua insensatez fica evidente. Querido ouvinte, entender isso não é desconfiar das pessoas, é obedecer à sabedoria de Deus. Veja Davi. Ele foi ungido para ser rei enquanto Saul ainda estava no trono, mas guardou esse segredo no coração enquanto esperava o tempo perfeito do Senhor. Ou pense em José. Deus lhe deu sonhos grandiosos, mas ao compartilhá-los de forma impulsiva, recebeu rejeição, inveja, traição. Mesmo assim, Deus transformou tudo. Mas imagine quanto sofrimento poderia ter sido evitado se ele tivesse falado menos e confiado mais em Deus. Há momentos para falar, mas também há momentos para calar. Eclesiastes 3:7 diz com clareza: há tempo de calar e tempo de falar. A maturidade espiritual se demonstra em reconhecer qual é qual. Quando a emoção te empurrar a reagir, pare. Quando sentir impulso de publicar algo, pergunte a si mesmo: é o tempo de Deus? Vai gerar fruto ou colocar em risco algo que Ele está construindo? Quando estiver prestes a contar seus sonhos mais profundos, entregue-os primeiro a quem pode sustentá-los, seu Pai Celestial. E se você precisa de uma orientação prática, tome este hábito como arma espiritual. Quando sentir impulso de falar demais, faça uma pausa de 10 segundos e ore dentro de você: Senhor, isso é necessário? Esse pequeno ato pode salvar relacionamentos, proteger projetos e te livrar da dor. O Espírito Santo quer te ajudar a dominar sua língua. Não faça isso sozinho. Invoque-o em cada decisão verbal. Talvez você diga a si mesmo: mas eu sou sincero. Deus me fez assim, não posso mudar. Mas o domínio próprio é fruto do Espírito. Deus não te chamou para permanecer igual. Ele quer que sua comunicação reflita o caráter de Cristo. E Cristo jamais falou sem propósito. Cada palavra sua carregava vida. Talvez você pense: mas se eu me calar, vão passar por cima de mim. Não é assim. Falar menos te torna mais forte, mais estratégico, mais sábio. Te permite escolher o momento oportuno para falar com autoridade divina. Um guerreiro não perde por se calar antes da hora. Ele perde por revelar o plano sem estar pronto. Deus está cuidando do seu futuro, e parte desse cuidado inclui te ensinar a proteger sua boca. O que Ele está preparando é valioso demais para ser exposto ao barulho e à crítica antes do tempo de brilhar. Hoje, quero te convidar para uma ação espiritual muito concreta. Identifique um sonho, um projeto ou um desejo que Deus colocou no seu coração. Escreva-o na sua mente ou no seu lugar secreto de oração. E durante esta semana, não conte a mais ninguém. Guarde entre você e Deus, apresente em oração, peça direção, espere o sinal dele antes de compartilhar. Se você fizer isso, eu te prometo que verá proteção divina e paz no seu coração. Porque quando você guarda silêncio, Deus luta batalhas invisíveis ao seu favor. O silêncio não só protege o que se vê, também protege o seu mundo interior. E é isso que veremos a seguir. Fique aqui, porque o que vem agora vai te mostrar como o silêncio também cura e transforma seu coração por dentro. Número 3. Provérbios 13:3. A corrente invisível das palavras. Cada palavra que você pronuncia é como uma pedra que cai em um lago. Talvez você pense que ela apenas toca a água e desaparece, mas, se olhar com atenção, perceberá como as ondas se expandem, viajam longe e alcançam margens que você nem imaginou. Assim são suas palavras, produzem consequências que vão muito além do momento em que foram ditas. Por isso, a palavra de Deus nos adverte com amor em Provérbios 13:3. O que guarda a boca conserva a sua vida, mas o que muito abre os lábios terá perturbação. Que forte, mas que necessário.
porque muitas vezes sofremos tempestades que nós mesmos provocamos com palavras que nunca deveríamos ter dito. Pense por um instante. Quantas portas na sua vida se abriram por causa de uma palavra gentil? E quantas se fecharam para sempre por causa de uma palavra impulsiva? Uma única frase pode despertar confiança ou semear dúvida. Um comentário pode unir um casamento ou despedaçá-lo. Uma crítica sem amor pode apagar um sonho que o próprio Deus havia acendido em alguém. Nunca subestime o poder da sua língua. Suas palavras são chaves que abrem ou fecham oportunidades, relacionamentos, caminhos e destinos. A perturbação de que fala Provérbios nem sempre chega como um trovão imediato. Às vezes é lenta, silenciosa, como a erosão que consome a rocha aos poucos. Um dia você diz algo e nada acontece. Repete e tudo ainda parece igual, mas sem perceber, com cada palavra dura, com cada reclamação repetida, com cada promessa quebrada, a confiança vai se gastando, a paz vai murchando, ressentimentos vão se acumulando até que um dia explodem. E quando finalmente chega a tempestade, pensamos: o que aconteceu? Mas Deus já tinha nos alertado: cuidar da sua boca é cuidar da sua vida. Agora feche os olhos por um segundo e lembre-se de uma situação em que você falou sem pensar. Pode ter sido na sua família, na igreja, no trabalho, nas redes sociais. Como você se sentiu depois? Quantas vezes quis segurar aquelas palavras no ar e devolvê-las para a sua boca, mas já não dava, porque palavras como pedras na água não podem ser recolhidas. Só podemos pedir a Deus misericórdia para curar o que ferimos e sabedoria para não fazer de novo. Mas escute isto com esperança. Assim como as palavras podem causar dano, também podem trazer cura. Cada palavra de bênção que você pronuncia levanta muros de proteção na sua vida e na vida dos outros. Cada "me perdoa" pode construir uma ponte nova entre corações distantes. Cada "eu te amo", cada "eu acredito em você", cada "Deus tem um propósito para a sua vida", pode deter uma tempestade que estava prestes a começar. Se nossas palavras produzem ondas, então que sejam ondas de vida que avancem até onde nossos olhos não alcançam. A Bíblia diz em Isaías 55:11 que a palavra que sai da boca de Deus não volta vazia, mas sempre cumpre o seu propósito. Se a palavra de Deus é tão poderosa assim, por que não pedimos que nossas palavras se alinhem com a dele? Por que não convidamos o Espírito Santo para ser o guardião da nossa boca? Podemos fazer isso todos os dias, especialmente em momentos tensos. Por isso quero te dar uma prática espiritual muito simples, mas profundamente transformadora: a pausa sagrada. Quando estiver prestes a responder com raiva ou a comentar o primeiro pensamento que vier à mente, pare. Respire profundamente 3 vezes. Em seu coração, ore: Espírito Santo, guia a minha boca. Essa pausa de 3 respirações pode evitar discussões, conflitos e feridas. Pode ser a diferença entre semear paz ou dividir, entre glorificar a Deus ou entristecer seu coração. Filho, filha, todos nós já dissemos coisas que causaram dor. Eu também já precisei pedir perdão. E talvez você sinta culpa por palavras do passado que já não pode mudar. Mas hoje Deus está te dizendo: comece a lançar novas pedras. Pedras de graça, pedras de bênção, pedras que criam pontes onde antes havia muros, pedras que gerem ondas de amor que alcancem gerações futuras. Que o seu compromisso hoje seja simples, mas profundo. Em cada conversa, em cada mensagem, em cada comentário, faça a sua pausa sagrada. 3 respirações, uma oração silenciosa e uma palavra que nasça do amor de Deus em você. Porque se guardar a sua boca é guardar a sua vida. Então, cuidar das suas palavras é cuidar do seu futuro. E agora que você entendeu o poder das consequências que se ativam com aquilo que diz, prepare-se.
porque na próxima parte vamos descobrir que suas palavras não apenas geram ondas, mas podem semear vida ou morte em você e em quem te escuta. Deus quer te ensinar a falar com poder de ressurreição. Continue comigo, que o melhor está prestes a ser revelado. Número 4. Provérbios 18:21, sembrando vida com suas palavras. Cada manhã, quando você desperta, Deus coloca em suas mãos um saco cheio de sementes. Algumas são sementes de vida, palavras de amor, ânimo, verdade, fé, misericórdia. E outras são sementes de morte, palavras de crítica, queixa, insulto, desalento, mentira. Cada conversa é um campo. Cada pessoa que cruza o seu caminho é um terreno fértil ou ferido que receberá aquilo que você semear. Mas ouça o que diz a palavra de Deus em Provérbios 18:21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Isso significa que você não só semeia com suas palavras, também colhe. Comerá o fruto do que falou ontem. Se alguma vez você se perguntou por que certas relações se tornam doces e outras tão amargas, observe o tipo de sementes que você plantou ali. Eram sementes de apoio e paciência, ou sementes de juízo e desprezo. Suas palavras podem ser como água fresca que fortalece uma amizade, ou como veneno que lentamente apaga o amor. Deus te lembra hoje que não basta evitar ferir. Ele quer te levar a um nível mais alto, ser um semeador ativo de bênção. Jesus ensinou na parábola do semeador, em Mateus 13, que a palavra de Deus é como semente que, quando cai em boa terra, produz fruto ao 30, 60 e 100 por um. Se a palavra de Deus, que é a palavra semente perfeita, tem poder para dar tanto fruto, imagine o que pode acontecer quando suas palavras se alinham com as promessas do céu. Não estamos falando de simples pensamento positivo, mas de declarar a verdade divinamente revelada sobre situações que parecem impossíveis. Falar vida não é negar a realidade, é anunciar a realidade maior do reino de Deus. Quando você olha para um filho ou um irmão que está lutando, você decide que semente plantar. Pode dizer, você nunca vai mudar, e estará semeando desesperança. Ou pode declarar, Deus está agindo em você e você verá vitória, e estará semeando esperança e fé. Em Números 6:24 ao 26, Deus ordena abençoar dizendo, o Senhor te abençoe e te guarde e te conceda paz. Isso não é opção, é chamado. Abençoar com nossas palavras é um mandamento do céu. Querido filho, querida filha de Deus, quando você fala desde a sua dor, semeia dor. Quando fala desde o seu medo, semeia medo. Mas quando fala desde a palavra, semeia vida. Existem lares onde, por anos, foram semeadas apenas sementes de queixa e crítica, e hoje colhem um ambiente pesado, cheio de discussões e distância. Há casamentos que secaram porque deixaram de semear palavras de admiração e carinho. Há filhos que cresceram inseguros porque só receberam sementes de comparação e reclamação. Mas também há famílias restauradas porque alguém decidiu mudar a semente, em vez de repetir a história do passado, começou a semear bênção no presente. E se você pergunta, e o que faço se já semeei muita morte com minhas palavras? A resposta é esta: mude a semente hoje. Onde você semeou espinhos, agora plante flores. Onde semeou ervas daninhas, agora plante árvores frutíferas. Onde antes falou derrota, agora declare vitória em Cristo. Onde antes destruiu, agora edifique com amor. Deus é especialista em transformar campos arruinados em jardins de graça. Ele pode fazer brotar vida onde antes havia deserto. Mas quero te ajudar a passar da teoria à prática. Feche os olhos por um momento e pense em 3 pessoas na sua vida. Talvez um familiar que precisa ouvir palavras que curam, um amigo que atravessa uma prova, ou até alguém com quem você teve conflitos. Esta semana, decida falar vida a elas. Pode ser uma mensagem curta, uma ligação, ou olhar nos olhos e dizer, estou orando por você. Deus tem um plano com você.
Você pode conseguir. Eu creio no que Deus fará na sua vida. Não subestime o poder de uma palavra oportuna. Ela pode mudar uma história. Agora, unamos nossa fé em oração. Pai amado, obrigado porque minhas palavras têm poder. Perdoa-me pelas vezes em que semeei morte com o que disse. Hoje recebo tua graça para falar vida, bênção e verdade. Espírito Santo, ponha na minha boca palavras que curem, restaurem e edifiquem. Faça de mim um semeador de amor em cada campo que tu ponhas diante de mim. Em nome de Jesus, amém. Você semeou durante anos sem perceber. A partir de hoje, semeie com propósito e prepare-se, porque a colheita de bênçãos que vem será abundante. Mas ainda falta uma verdade essencial para a sua transformação: saber quando falar e quando calar. Essa será a próxima revelação que Deus quer te dar. Continue, porque o Espírito Santo vai te guiar passo a passo. Número 4. Provérbios 18:21, sembrando vida com suas palavras. Cada manhã, quando você desperta, Deus coloca em suas mãos um saco cheio de sementes. Algumas são sementes de vida, palavras de amor, ânimo, verdade, fé, misericórdia. E outras são sementes de morte, palavras de crítica, queixa, insulto, desalento, mentira. Cada conversa é um campo. Cada pessoa que cruza o seu caminho é um terreno fértil ou ferido que receberá aquilo que você semear. Mas ouça o que diz a palavra de Deus em Provérbios 18:21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Isso significa que você não só semeia com suas palavras, também colhe. Comerá o fruto do que falou ontem. Se alguma vez você se perguntou por que certas relações se tornam doces e outras tão amargas, observe o tipo de sementes que você plantou ali. Eram sementes de apoio e paciência, ou sementes de juízo e desprezo. Suas palavras podem ser como água fresca que fortalece uma amizade, ou como veneno que lentamente apaga o amor. Deus te lembra hoje que não basta evitar ferir. Ele quer te levar a um nível mais alto, ser um semeador ativo de bênção. Jesus ensinou na parábola do semeador, em Mateus 13, que a palavra de Deus é como semente que, quando cai em boa terra, produz fruto ao 30, 60 e 100 por um. Se a palavra de Deus, que é a palavra semente perfeita, tem poder para dar tanto fruto, imagine o que pode acontecer quando suas palavras se alinham com as promessas do céu. Não estamos falando de simples pensamento positivo, mas de declarar a verdade divinamente revelada sobre situações que parecem impossíveis. Falar vida não é negar a realidade, é anunciar a realidade maior do reino de Deus. Quando você olha para um filho ou um irmão que está lutando, você decide que semente plantar. Pode dizer, você nunca vai mudar, e estará semeando desesperança. Ou pode declarar, Deus está agindo em você e você verá vitória, e estará semeando esperança e fé. Em Números 6:24 ao 26, Deus ordena abençoar dizendo, o Senhor te abençoe e te guarde e te conceda paz. Isso não é opção, é chamado. Abençoar com nossas palavras é um mandamento do céu. Querido filho, querida filha de Deus, quando você fala desde a sua dor, semeia dor. Quando fala desde o seu medo, semeia medo. Mas quando fala desde a palavra, semeia vida. Existem lares onde, por anos, foram semeadas apenas sementes de queixa e crítica, e hoje colhem um ambiente pesado, cheio de discussões e distância. Há casamentos que secaram porque deixaram de semear palavras de admiração e carinho. Há filhos que cresceram inseguros porque só receberam sementes de comparação e reclamação. Mas também há famílias restauradas porque alguém decidiu mudar a semente, em vez de repetir a história do passado, começou a semear bênção no presente. E se você pergunta, e o que faço se já semeei muita morte com minhas palavras? A resposta é esta:
Mude a semente hoje. Onde você semeou espinhos, agora plante flores. Onde semeou ervas daninhas, agora plante árvores frutíferas. Onde antes falou derrota, agora declare vitória em Cristo. Onde antes destruiu, agora edifique com amor. Deus é especialista em transformar campos arruinados em jardins de graça. Ele pode fazer brotar vida onde antes havia deserto. Mas quero te ajudar a passar da teoria à prática. Feche os olhos por um momento e pense em 3 pessoas na sua vida. Talvez um familiar que precisa ouvir palavras que curam, um amigo que atravessa uma prova, ou até alguém com quem você teve conflitos. Esta semana, decida falar vida a elas. Pode ser uma mensagem curta, uma ligação, ou olhar nos olhos e dizer: estou orando por você. Deus tem um plano com você. Você pode conseguir. Eu creio no que Deus fará na sua vida. Não subestime o poder de uma palavra oportuna. Ela pode mudar uma história. Agora, unamos nossa fé em oração. Pai amado, obrigado porque minhas palavras têm poder. Perdoa-me pelas vezes em que semeei morte com o que disse. Hoje recebo tua graça para falar vida, bênção e verdade. Espírito Santo, ponha na minha boca palavras que curem, restaurem e edifiquem. Faça de mim um semeador de amor em cada campo que tu ponhas diante de mim. Em nome de Jesus, amém. Você semeou durante anos sem perceber. A partir de hoje, semeie com propósito e prepare-se, porque a colheita de bênçãos que vem será abundante. Mas ainda falta uma verdade essencial para a sua transformação: saber quando falar e quando calar. Essa será a próxima revelação que Deus quer te dar. Continue, porque o Espírito Santo vai te guiar passo a passo. Quando você aprende a arte do discernimento, suas palavras se tornam como maçãs de ouro em bandejas de prata. Como diz Provérbios 25:11, belas, oportunas, cheias de valor. E seu silêncio deixa de ser vazio para se tornar um ato de confiança em Deus. Você já viu como suas palavras podem matar ou dar vida, como podem edificar ou destruir. Agora, com esse discernimento, o Senhor quer te levar mais fundo a uma disciplina que não regula só momentos isolados, mas reeduca todo o seu coração. Um jejum de negatividade, onde Ele limpa suas fontes internas para que da sua boca só brote aquilo que dá vida. E esse será o próximo passo neste caminho de transformação. Número 6. Provérbios 10:19. O jejum de crítica. Há uma verdade que, quando você a aceita, muda para sempre a sua maneira de falar. Quanto mais você fala sem controle, mais abre a porta para o pecado nas suas palavras. Provérbios 10:19 diz sem rodeios: na multidão de palavras não falta pecado, mas o que modera os seus lábios é prudente. Isso significa que falar muito não é sinal de sabedoria, é sinal de risco. Por isso, hoje o Espírito Santo te convida a uma disciplina que pode revolucionar o seu caráter. Um jejum de crítica, um jejum verbal que liberta o seu coração do costume de reclamar, julgar, murmurar e atacar com a língua. Vivemos em uma era de excesso de comunicação. Publicamos, opinamos, comentamos, reagimos, mesmo quando ninguém nos pediu. As redes sociais se tornaram o altar onde muitos sacrificam paz e humildade só para ter razão. E quase sem perceber, a crítica se tornou um hábito automático. Tão automático que já nem notamos, mas Deus quer abrir seus olhos. Cada crítica que sai da sua boca não só fere outros, também intoxica o seu espírito. E mesmo que você pense que só está dizendo a verdade, se o seu coração não estiver cheio de amor, sua boca se tornará espada que mata em vez de curar. Por isso, hoje te desafio a algo radical. 7 dias sem criticar ninguém. 7 dias sem reclamações. 7 dias sem fofoca. 7 dias sem dizer que mal isso faz. Como aquela pessoa é desagradável, não suporto isto ou aquilo. E sei o que você está pensando. Isso é impossível. Sim, é difícil. Talvez mais difícil do que jejuar comida.
Porque o apetite de criticar é uma fome profunda que nasce do ego ferido. Mas aqui está o milagre. Quando você freia esse impulso, Deus entra. Quando sua boca se cala para não destruir, o Espírito Santo fala dentro de você para edificar. Este jejum não é repressão. Não se trata de engolir sua dor ou fingir que nada acontece. Trata-se de levar sua frustração ao lugar certo, aos pés de Deus. Quando quiser explodir, não solte sobre as pessoas. Leve em oração ao Pai que te ouve sem se cansar. Como ensina Filipenses 2,14, faça tudo sem murmurações nem contendas. Em vez de reclamar, agradeça. Em vez de criticar, abençoe. Em vez de falar mal em segredo, ore em secreto. Se você transforma sua queixa em oração, a sua carga se torna adoração. Quero te dar uma ferramenta prática para te acompanhar neste desafio. A pausa sagrada. Você já conhece. Respire 3 vezes profundamente e pergunte ao Espírito Santo: isso edifica? Se a resposta for não, guarde silêncio. Imagine que Deus coloca um filtro invisível na sua boca. Só deixa passar palavras que curam, ensinam, abraçam, levantam, animam ou corrigem com amor. Tudo o que não passar por esse filtro fica preso ali. E sabe o que acontece com o que fica retido? Morre ali mesmo. Esse é o poder do jejum verbal. Matar a crítica antes que ela saia. Te aviso com amor, você vai falhar. Vai criticar sem querer. Vai reclamar sem notar. Vai dizer algo e depois pensar: ah, Senhor, fiz de novo. Mas isso não é fracasso. É treinamento. Cada queda será uma oportunidade para dizer: Pai, me perdoa. Ajuda-me a crescer. O inimigo vai te dizer: você não consegue mudar. Mas Deus te diz: minha graça te sustenta, meu espírito te transforma. Daniel decidiu não se contaminar com a comida do rei, como está escrito em Daniel 1:8-16. Você decide não se contaminar com palavras que destroem. Vamos fazer este pacto espiritual juntos. Feche os olhos e repita dentro de você: Senhor Jesus, guarda meus lábios. Santo Espírito, filtra minhas palavras. Pai amado, que a minha boca seja instrumento de vida e não de juízo. Escreva isso em algum lugar visível. 7 dias sem crítica. Melhor ainda, tenha um pequeno diário. Cada vez que você se ouvir criticando, anote e peça perdão a Deus imediatamente. Não para se castigar, mas para despertar. Porque consciência é o primeiro passo para a transformação. Querido filho, querida filha de Deus, este desafio tem poder para mudar sua casa, seu trabalho, seu casamento, sua relação com seus filhos, sua comunhão com a igreja e, acima de tudo, sua relação consigo mesmo. Porque quando sua boca deixa de apontar falhas alheias, começa a ver a obra de Deus em cada pessoa. E quando seus lábios abençoam, seu coração se enche da paz de Cristo. Mas ainda há algo que você precisa entender para que essa transformação seja completa. A disciplina humana sozinha não basta. Você pode jejuar crítica uma semana, mas se não permitir que o Espírito Santo cure as raízes internas da sua negatividade, mais cedo ou mais tarde, voltará ao mesmo. Por isso, na próxima parte, veremos a ajuda divina que Deus já preparou para você. Uma oração que limpa o coração e renova o espírito para que o que saia da sua boca seja sempre vida. Vamos juntos rumo à cura profunda que Deus quer te dar. Número 7. Salmos 141:3. A oração do guerreiro verbal. Há batalhas que não se vencem com gritos, nem com explicações longas, mas com uma oração simples, sussurrada desde o coração. Uma dessas orações está no Salmo 141, verso 3, onde o salmista clama: põe guarda, ó Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Esta é a oração do guerreiro que reconhece que por si mesmo não pode dominar sua língua. É a oração de quem entendeu que cada palavra é uma flecha e que uma vez lançada já não volta. Por isso, pede que o próprio Deus seja o sentinela que decide o que sai e o que não sai da sua boca. Se você for honesto consigo mesmo,
Sabe que há momentos em que sente que perde o controle do que diz. Quando está cansado, frustrado, ferido, com ciúme, quando a ira queima por dentro, sua língua se adianta ao seu espírito. Tiago diz que nenhum homem pode domar a língua, que é um mal que não pode ser refreado. Isso não é sentença de condenação, é um convite à dependência. Se nenhum homem pode, então só Deus pode. Por isso o salmista não se propõe apenas a falar melhor, mas vai diretamente ao trono e diz: Senhor, coloca um guarda na minha boca. Quero convidar você a fazer esta oração, seguindo um caminho muito simples, porém profundo. Adorar, confessar, pedir e interceder. Imagine que você está diante do Pai agora mesmo. A primeira etapa é a adoração. Antes de falar da sua fraqueza, reconheça sua grandeza. Você pode dizer: Senhor, Tu és o dono das minhas palavras. Tu criaste minha boca, minha língua, minha voz. Tu és Deus sobre tudo o que digo e o que calo. Nenhuma palavra tem sentido se não te honra. Quando o adora dessa forma, você coloca sua língua sob sua autoridade. Depois vem a confissão. Aqui é onde você baixa as defesas e fala com verdade. Pai, tenho falhado muito com minha boca. Tenho ferido pessoas que amo. Tenho criticado, murmurando, levantado minha voz sem amor. Tenho dito coisas que depois me enchem de vergonha. Minha língua tem sido mais instrumento da minha carne do que do teu espírito. Perdoa-me. Não tenha medo de reconhecer diante de Deus o que você já sabe que está errado. Ele não se surpreende, ele cura. Após confessar, vem o pedido. Não fique no "sou assim" e pronto. Peça ajuda concreta. Senhor, hoje eu te peço que coloques guarda à minha boca. Seu sentinela na porta dos meus lábios. Quando eu quiser falar demais, detém-me. Quando uma frase de crítica, de zombaria ou de raiva quiser sair, faz com que se choque contra a tua presença antes de tocar em alguém. Espírito Santo, lembra-me deste salmo antes de responder, antes de enviar aquela mensagem, antes de reagir. Aqui entram as pequenas orações relâmpago, como fez Neemias quando estava diante do rei. O relato diz que ele orou a Deus em silêncio antes de responder. Não foi uma oração longa, foi um clamor rápido do coração. Você pode fazer o mesmo. Quando estiver em uma conversa difícil, diga em seu interior: Senhor, guarda-me agora. Uma frase curta, mas cheia de fé. O próprio Jesus nos deu exemplo de dependência quando orou a noite inteira, antes de escolher seus discípulos, como conta Lucas capítulo 6. Se ele, sendo o Filho, dependia do Pai para decidir e falar, quanto mais eu e você. Por último, a intercessão. Você não é o único que luta com isso. Olhe ao seu redor. Quantos lares quebrados por palavras duras, quantas igrejas divididas por fofocas, quantos casamentos cansados de discussões intermináveis. Ore também pelos outros. Pai, te peço por minha família, por meu esposo, por minha esposa, por meus filhos, por meus pais. Te peço por minha igreja, por meus amigos. Todos lutamos com a língua. Derrama teu Espírito sobre nós. Ensina-nos a falar como Jesus falava. Cura as feridas que já causamos e impede as que poderíamos causar. Eu te proponho um ato concreto. Durante os próximos 21 dias, ao abrir os olhos pela manhã, antes de olhar o celular, antes de falar com alguém, repita baixinho: Senhor, põe guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios hoje. Faça dessa frase sua oração diária. Escreva-a em um papel, coloque no espelho, na porta, no celular. Deixe-a como lembrete de que você não depende apenas da sua força de vontade, mas da graça que vem do alto. Pedir ajuda não te faz fraco, te faz sábio. Os homens e mulheres mais santos foram os mais conscientes de sua fragilidade. Não se apoiaram em seu caráter, apoiaram-se em seu Deus. Você não está sozinho nessa luta. Cada vez que você escolher orar antes de falar, estará empunhando uma espada espiritual poderosa.
Estará dizendo: minha língua já não governa minha vida, Cristo governa minha língua. E quando Deus começa a guardar sua boca, algo lindo começa a acontecer por dentro. Sua alma se acalma, a culpa se alivia, a paz volta ao seu coração. Isso é o que veremos no próximo passo deste caminho. Como o controle da língua se transforma em descanso profundo para o seu interior e em uma paz que alcança todos os que te rodeiam. Número 8. Provérbios 21, 23. A paz da alma guardada. Querido filho, querida filha, quantas vezes seu coração perdeu a paz por algo que saiu da sua boca sem passar primeiro pelo seu espírito? Uma palavra apressada, uma resposta áspera, um comentário dito em um momento de raiva, e de repente a paz que Deus havia te dado se desfaz como areia entre os dedos. Mas escute o que Deus te diz hoje em Provérbios 21, 23. O que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma de angústias. Que verdade tão profunda e que promessa tão poderosa. Sua alma pode estar em paz ou em tormento, dependendo da vigilância que você exerce sobre sua língua. As palavras impulsivas são como um incêndio em uma floresta seca. Tiago diz que a língua é como uma faísca que incendeia um grande bosque. E assim acontece. Você diz algo que não deveria dizer, e inicia-se uma discussão, depois um conflito, depois um silêncio frio, depois um distanciamento que dói. Depois vem o arrependimento, a culpa, as perguntas que batem na sua mente à noite. Por que eu disse isso? Por que eu não me calei? Essa cadeia de angústias começa muitas vezes com uma única frase que escapou sem filtro. Mas Deus não te criou para viver com a alma angustiada, carregada de remorso ou dominada por pensamentos de culpa. Ele te fez para viver em paz. Paz que não depende de circunstâncias perfeitas ou de pessoas que sempre te tratem bem, mas de um coração guardado, de um espírito governado pela sua presença. Essa paz é fruto do Espírito Santo. Gálatas 5:22 diz que a paz e o domínio próprio são frutos do Espírito. Percebe? Controlar sua língua e ter paz caminham juntos. Se não há domínio próprio verbal, dificilmente haverá paz no seu interior. Sua alma é como um jardim murado. Cantares 4:12 fala de um jardim fechado, um horto exclusivo. Deus quer que seu interior seja assim, um lugar protegido onde o inimigo não pode entrar para destruir. Mas quando você fala sem pensar, quando deixa que a carne dirija suas palavras, então abre brechas nesse muro. E por essas brechas entram acusações, ansiedades, conflitos, pensamentos que perturbam. Guardar sua língua é fechar essas portas para que não entrem invasores que roubem sua paz. Às vezes pensamos que o silêncio é algo passivo, como se ficar calado significasse não fazer nada. Mas existe um silêncio que é força espiritual, um silêncio que é sacrifício, um silêncio que é adoração. A mesma paz interior que Jesus tinha quando dormia no barco, enquanto do lado de fora a tempestade rugia, como diz Marcos 4:38. Aquele silêncio não foi indiferença, foi confiança absoluta. Enquanto os discípulos gritavam cheios de medo, Jesus descansava, porque a tempestade não tinha autoridade sobre sua paz. Quando você escolhe calar antes de reagir impulsivamente, você está dizendo: minhas emoções não governam minha vida, Cristo governa minha língua. Esse ato aparentemente pequeno é, na verdade, uma grande vitória espiritual. Ali, o inimigo perde terreno e sua alma respira, sua mente descansa, seu coração é guardado. A paz que Deus te dá, como diz Filipenses 4:7, excede todo entendimento. Não é uma paz lógica, é uma paz divina. Hoje não quero falar apenas de teoria, quero que pense na sua própria vida. Quando você perdeu a paz por causa das suas palavras, quantas discussões poderiam ter sido evitadas com 10 segundos de silêncio? Quantas feridas não existiriam se você tivesse esperado ouvir a voz do Espírito Santo antes de responder? Sim, dói reconhecer isso.
Mas essa dor faz parte do processo de cura, porque Deus não te mostra essas coisas para te acusar, mas para te transformar. Por isso quero te convidar a uma prática espiritual muito simples, mas profundamente libertadora. Antes de dormir, revise em oração as palavras que você disse naquele dia. Pergunte: Senhor, que palavras roubaram minha paz hoje? Quais semearam paz? E quando você identificar aquelas que causaram angústia, entregue-as a Deus. Peça perdão se foi necessário ferir alguém e proponha-se a restaurar amanhã o que se perdeu hoje. Não busque a paz no silêncio absoluto, mas no silêncio sábio. Não se trata de calar sempre, mas de falar somente o que traz vida. Não se trata de suprimir emoções, mas de levá-las a Deus antes de lançá-las sobre os outros. Assim, a cada dia, você irá construindo um santuário interior que ninguém poderá derrubar. Um lugar onde Cristo seja rei também das suas palavras. Querido ouvinte, a paz que sua alma deseja não chegará quando os outros mudarem, nem quando a vida se tornar fácil. Essa paz começa quando você escolhe parar de abrir portas para o inimigo através da sua língua. Domine suas palavras, e Deus dominará sua tempestade. Cale na hora certa, e você ouvirá a voz daquele que te diz: deixo-vos a minha paz vos dou. E essa paz interior se torna ainda mais forte quando aprendemos uma arte divina, a arte de ouvir antes de falar. É o que vamos descobrir juntos na próxima parte. Continue comigo, porque Deus está transformando sua vida uma palavra e um silêncio de cada vez. Número 9. Tiago 1,19. A arte perdida de ouvir. Há uma arte que na nossa época parece esquecida, a arte de ouvir. Vivemos em um mundo onde todos falam, opinam, comentam, publicam, mas poucos escutam de verdade. E quando não ouvimos, nossas palavras se tornam desajeitadas, impulsivas, ferem. Por isso a palavra de Deus nos instrui em Tiago 1,19. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Nesta frase tão simples está escondida uma das maiores chaves para curar relacionamentos, fortalecer nosso caráter cristão e transformar nossas palavras em instrumentos de vida. Talvez você já tenha sofrido as consequências de não ser ouvido. Talvez você quis se expressar, mas alguém o interrompeu, julgou, respondeu apressadamente sem entender seu coração. Isso dói. E o mais surpreendente é que, sem perceber, muitas vezes fazemos exatamente o mesmo. Queremos ser compreendidos, mas não paramos para compreender os outros. Por isso Deus hoje te chama a recuperar essa arte perdida. Ouvir com atenção, com empatia, com amor. Ser pronto para ouvir significa silenciar o barulho interno. Quando você escuta alguém, está pensando em como responder, ou realmente presta atenção no que ela sente? A Bíblia diz em Provérbios 18:13 que responder antes de ouvir é insensatez e vergonha. Ouvir não é apenas escutar palavras, mas captar emoções, necessidades escondidas, feridas do coração. Jesus era mestre nisso. Quando as pessoas se aproximavam dele, ele não apenas ouvia o que diziam, mas também o que não conseguiam expressar. Um exemplo lindo vemos em Lucas 10:39, onde Maria de Betânia se senta aos pés de Jesus para ouvi-lo. Enquanto Marta se afadiga, fala, reclama. Maria decide fazer o que Jesus chamou de a melhor parte: ouvir. Em qual lugar estamos você e eu? Somos como Marta, cheios de pressa e palavras, ou como Maria, que faz silêncio para receber vida? O segundo princípio de Tiago 1,19 nos diz: tardios para falar. Vivemos em tempos em que nos ensinam que é preciso responder rápido, que a opinião imediata vale mais. Mas Deus te convida a pausar antes de falar, a refletir se suas palavras edificarão ou destruirão.
Efésios 4:29 ensina que nenhuma palavra torpe saia da sua boca, mas somente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, para que dê graça aos que a ouvem. Antes de abrir a boca, pergunte-se: isso aproxima essa pessoa de Deus? Isso traz paz? Isso cura? Depois vem o terceiro princípio: ser tardio para se irar. A ira descontrolada pode destruir anos de confiança em segundos. Pessoas que se amam profundamente já se feriram porque uma delas não soube dominar o seu enojo. Mas lembre, mansidão não é fraqueza, é força sob controle, é fruto do Espírito Santo. Não se trata de reprimir emoções, mas de entregá-las a Cristo antes que explodam e machuquem. Imagine assim: Deus te deu 2 ouvidos e apenas uma boca. Essa é uma mensagem clara do design divino. Escute o dobro do que fala. Quando você faz isso, seus relacionamentos mudam. No seu casamento, na sua família, com seus filhos, com seus amigos, com seus líderes. Ouvir com atenção se torna um presente de amor. E na presença de Deus, ouvir sua voz em silêncio transforma seu coração. Todos desejam ser ouvidos, poucos estão dispostos a ouvir. Você pode ser um desses poucos que amam ouvindo. Hoje, te convido a uma prática simples, mas profunda. Nesta semana, escolha uma pessoa. Olhe nos olhos dela enquanto fala. Não a interrompa. Quando terminar, repita com suas palavras o que você entendeu. O que você quer dizer é isso. Você verá como o rosto dela se ilumina ao sentir-se compreendida. E a cada dia, dedique 10 minutos apenas para estar em silêncio diante de Deus, respirando sua paz e deixando que Ele fale ao seu coração. Deus quer que sua língua seja fonte de vida, mas isso começa com ouvidos atentos. Se você ouvir mais, falará melhor. Se falar com sabedoria, a ira perde poder. Se dominar a ira, seus relacionamentos serão curados. Cristo ouviu o mundo antes de salvá-lo. E você, como filho dele, é chamado a seguir seu exemplo. Hoje Deus te abençoa com este convite. Ouça primeiro. Deixe que seus ouvidos se tornem uma ponte de amor. E quando chegar o momento de falar, que suas palavras sejam eco da voz de Cristo. Porque um coração que sabe ouvir é um coração que sabe amar. E um coração que sabe amar é um coração que transforma. Número 10. Mateus 6:6. O quarto secreto onde Deus ouve. Quando Jesus falou do quarto secreto em Mateus 6:6, ele estava revelando um mistério profundo. Há um lugar onde suas palavras deixam de se perder no barulho do mundo e começam a mover o céu. Um lugar onde você já não precisa impressionar ninguém, onde sua oração não é uma performance, onde seu coração pode ser verdadeiro. Jesus disse: quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará em público. Filho, filha, aí está o verdadeiro poder das suas palavras, na intimidade com Deus. O Senhor nos adverte contra a oração hipócrita, aquela feita para ser vista. Às vezes uma pessoa pode estar orando e, sem perceber, pensando em como soará diante dos outros, buscando aceitação ou aplausos espirituais. Mas Jesus aponta outro caminho: fechar a porta. É um ato físico e espiritual. Você fecha a porta do quarto, fecha a porta do celular, fecha a porta do orgulho. Do lado de fora ficam a pressão, o barulho, as expectativas. Do lado de dentro fica você e Deus. Nesse lugar, que pode ser pequeno, simples, sem luxo, acontece o eterno. Ali você pode chorar sem medo, confessar sem máscaras e sonhar sem limites. Suas palavras não precisam ser perfeitas, apenas sinceras. O apóstolo Paulo nos lembra que quando não sabemos o que dizer, o Espírito intercede com gemidos inexprimíveis. Romanos 8:26. Deus ouve o que seu coração não tem forças para pronunciar. Maria, a mãe de Jesus, entendeu bem esse segredo. Lucas 2:19 diz que ela guardava todas essas coisas, meditando-as em seu coração.
Havia palavras e promessas que ela não compartilhou com mais ninguém. Ela sabia que há revelações que só amadurecem no silêncio. E o próprio Jesus, antes de decisões importantes, se retirava para orar a sós. Mateus 14:23 nos diz que ele subiu ao monte para orar, sozinho, à noite, longe das multidões e dos aplausos. Grandes milagres nasceram de orações em secreto. Querido ouvinte, há planos que você perdeu por contar cedo demais. Há sonhos que você compartilhou com pessoas erradas, que zombaram ou semearam dúvida. Jesus quer te ensinar outra maneira. Antes de anunciar seus sonhos ao mundo, apresente-os a Deus. Antes de definir seu futuro com palavras nas redes, entregue-o ao Senhor em silêncio. Ele te mostrará quando falar e quando calar. A promessa de Jesus é clara. Teu Pai que vê em secreto te recompensará em público. Essa recompensa nem sempre será um aplauso ou uma promoção visível. Às vezes, será a paz que excede todo entendimento, como ensina Filipenses 4:7. Às vezes, serão portas que se abrem sem explicação humana. Às vezes, será a restauração de algo que parecia morto, mas será recompensa divina, não humana. E o que Deus faz, ninguém pode impedir. Quero te convidar a estabelecer um quarto físico na sua casa. Pode ser um cantinho, uma cadeira, um pequeno altar, um espaço com uma Bíblia aberta. O importante não é o tamanho, mas a intenção, que seja um lugar exclusivo para encontros sagrados. Esse será seu refúgio, seu santuário, sua sala de audiência com o Rei do Universo. Ali, cada palavra que você disser não será barulho, será adoração. Você também precisa de um quarto espiritual, um coração fechado às distrações quando fala com seu Pai. Há momentos em que você está rodeado de pessoas, mas pode entrar no quarto interior da alma e falar com Deus em silêncio. Ele ouve mesmo quando seus lábios não se movem. Veja o quanto Deus deseja compartilhar esse lugar com você. Ele não busca eloquência, mas verdade. Ele não quer discursos, quer amizade. Você não precisa convencê-lo de nada. Ele já conhece seus pensamentos antes que você os expresse. Mas ele te pede que os entregue a ele para te curar, transformar e guiar. Te proponho um desafio espiritual. Durante os próximos 21 dias, dedique 15 minutos diários no seu quarto secreto. Feche a porta e desligue o restante. Fale com Deus sobre sua vida, seu caráter, suas palavras, sobre o que você quer curar. E ouça. Talvez ele te mostre porque às vezes você diz coisas das quais depois se arrepende. Talvez te revele feridas que ainda governam sua voz. E te ensinará a transformar suas palavras desde dentro. Quero orar com você. Pai, aqui estou com todas as minhas palavras e meus silêncios. Ensina-me a orar em secreto. Recebe meus sonhos, meus medos e minhas lutas. Fala ao meu coração e transforma o que há nele. Que o que tu semeares no meu quarto secreto floresça depois em público para a tua glória. Em nome de Jesus, amém. O que acontece em secreto com Deus mudará o que acontece lá fora com os homens. Nesse quarto sagrado, sua língua será treinada pelo Espírito Santo. Nesse santuário invisível, suas palavras se tornarão fonte de vida. E dali, você dará o passo para dominar não apenas o que diz, mas também as emoções que te levam a falar. Porque é nesse quarto secreto que começa a verdadeira transformação. E é aí que o poder das suas palavras se conecta com o coração de Deus. Número 11, Provérbios 29:11, o domínio da ira. Há uma verdade que dói reconhecer, mas que precisamos encarar. Muitas das palavras que mais feriram as pessoas que amamos não saíram da nossa boca em calma, saíram em meio à ira. Provérbios 29:11 diz que o tolo dá vazão total à sua ira, mas o sábio a sossega, a acalma, a governa. Querido ouvinte, hoje Deus pega na sua mão para que você veja como sua ira, sem controle, já usou sua língua como arma. E ao mesmo tempo te mostra que, com a ajuda dele, essa mesma boca pode se tornar instrumento de paz.
Pense por um momento naquelas vezes em que você falou no calor do momento. Talvez tenha sido uma discussão em casa, uma mensagem impulsiva, uma resposta dura que saiu sem filtro. No instante, talvez você sentiu alívio, como se falar tudo fosse o mesmo que ser sincero. Mas depois veio o silêncio pesado, a culpa, a distância. A ira é como uma panela de pressão fervendo. Se você não aprende a lidar com a válvula, ela vai explodir e queimar todos à sua volta, e também a você. A palavra de Deus não nega a realidade da ira. Efésios 4:26 diz: irai-vos, mas não pequeis. Sentir raiva não é pecado em si. O próprio Jesus se indignou ao ver a dureza de coração de alguns, como lemos em Marcos 3:5. O problema não é sentir ira. O problema é deixar que a ira assuma o volante da sua boca e das suas decisões. Quando a ira te controla, sua língua se solta e as palavras se tornam flechas envenenadas. Aqui começa o processo de metanoia, essa mudança profunda de mente e coração. Primeiro, ver. Ver com honestidade que sua forma de reagir já feriu, já destruiu pontes, já marcou filhos, cônjuge e amigos. Não se trata de se justificar dizendo, sou assim mesmo, de temperamento forte. Trata-se de admitir, minha ira, quando explode, não se parece com Cristo. E muitas das minhas palavras nesses momentos não foram guiadas pelo Espírito Santo, mas pela minha carne, pelas minhas feridas, pelo meu orgulho. Depois vem doer. Não uma culpa que te afunda, mas um arrependimento que te leva aos pés de Jesus. Talvez você se lembre de conversas que desejaria desfazer, gritos que ainda ecoam na memória. Você pode dizer ao Senhor, Jesus, dói o que fiz, dói o que falei. Reconheço que minha ira feriu pessoas e também me roubou a paz. Perdoa-me. Essa dor entregue a Deus não te destrói, te purifica. Depois, decidir. Decidir que você não quer mais viver como escravo da ira. Decidir que a partir de hoje não vai justificar explosões dizendo é que me provocaram, mas que vai levar a sério o chamado ao domínio próprio, que é fruto do Espírito, como ensina Gálatas 5:22. Aqui você pode fazer um plano concreto com Deus. Quando sentir que a panela de pressão começou a ferver, darei 3 passos simples. Primeiro, vou me afastar alguns minutos do lugar do conflito. Segundo, vou orar em silêncio. Senhor Jesus, toma meu coração agora. Acalma meu espírito. Terceiro, voltarei à conversa quando eu puder falar sem destruir. Por último, voltar. Voltar à mansidão de Cristo como modelo. Jesus diz em Mateus 11:29, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Observe Jesus diante das ofensas. Ele não respondeu insulto com insulto. Não descarregou sua indignação com palavras ferinas, mesmo tendo toda a autoridade para isso. Sua mansidão não era fraqueza, era força sob controle. É isso que o Espírito quer formar em você. A Bíblia nos dá um exemplo sério na vida de Moisés. Em Números 20, do versículo 10 ao 12, Moisés, irritado com o povo, falou com dureza e agiu movido pela ira. E isso trouxe consequências na sua caminhada com Deus. Ele não perdeu a salvação, mas perdeu um privilégio. Isso nos ensina que uma única reação de ira pode mudar o rumo de muitas coisas. Suas palavras em um momento de explosão podem marcar um filho por anos, podem fechar uma porta de trabalho, podem corroer a confiança do seu casamento. Mas também há esperança. Com Cristo, essa história de ira pode ser reescrita. Você pode pedir perdão àqueles que feriu, pode aprender a nomear suas emoções sem usar insultos, pode escolher calar quando sente que vai explodir. Não para se reprimir, mas para levar sua raiva à presença de Deus antes de levá-la para a conversa. Hoje o Senhor te diz, não quero que você continue escravo do seu temperamento, quero te ensinar a sossegar teu espírito.
Se você permitir, o Espírito Santo será sua válvula de escape santa. Em vez de explodir, ele te impulsionará a orar. Em vez de gritar, te impulsionará a respirar e lembrar que suas palavras têm poder para construir ou destruir. E pouco a pouco, você verá as pessoas ao seu redor notarem a mudança. Você já não reage como antes. Você já não explode por tudo. Agora suas palavras trazem calma. Esse será o testemunho vivo de que Deus está transformando não apenas sua língua, mas também seu coração. Porque quando a ira se rende aos pés de Jesus, sua boca deixa de ser uma arma e se torna um canal da mansidão e da paz de Cristo. Número 12. Mateus 12:36. A responsabilidade eterna das suas palavras. Há uma verdade que Jesus nos revela com amor e seriedade. As nossas palavras não desaparecem quando o som se cala. Segundo Mateus 12:36, chegará um dia em que cada palavra que tivermos pronunciado será lembrada diante de Deus. Cada palavra leviana, cada fofoca, cada crítica desnecessária, cada promessa vazia. Tudo ficará registrado. Querido ouvinte, isso não é para te amedrontar, mas para despertar o seu coração para a realidade eterna do poder que você tem quando abre a sua boca. Imagine por um momento que existe um livro no céu. A Escritura fala de um livro de memória em Malaquias 3:16, onde são escritas as palavras daqueles que honram a Deus. Não é apenas uma metáfora, é uma declaração de que o nosso falar tem peso na eternidade. Quantas vezes já dissemos coisas por dizer, sem pensar no impacto? Quantas palavras saíram sem propósito, palavras ociosas, palavras vazias? Jesus não quer que você viva atormentado pelo passado, mas sim consciente do futuro. Porque as nossas palavras, como diz o próprio Jesus em Mateus 12:37, podem ser usadas para nos justificar ou para nos condenar. Talvez agora você sinta um suspiro dentro do peito. Talvez se lembre de momentos em que a sua voz se tornou pedra lançada ao coração de alguém. Talvez pese o que você disse pelas costas, ou o que gritou em um surto de ira, ou o que prometeu e não cumpriu. Quero te dizer algo com ternura. Deus conhece cada palavra sua e, mesmo assim, decide te amar. Ele não expõe os seus erros para te humilhar, mas para te curar. A graça não ignora a verdade, ela a transforma. Há uma boa notícia que traz descanso. 1 de João 1:9 promete que, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Percebe? Não diz algumas palavras ou apenas as mais graves. Diz toda injustiça. Isso inclui cada palavra sem amor, cada conversa que não deveria existir, cada comentário que apagou a fé de alguém. O sangue de Cristo não só limpa a sua alma, limpa o seu histórico verbal, apaga tinta de pecado e reescreve com tinta de graça. Então, o que fazemos hoje? Viver como pessoas conscientes do céu. Viver como se a sua voz fosse semente eterna. Viver como se cada frase fosse evidência que um dia apresentaremos diante do Rei, mas não com terror, e sim com gratidão. Deus está te dizendo: filho, filha, confio a você o poder de abençoar. Use a sua boca para curar e não para ferir, para levantar e não para destruir, para glorificar o meu nome e não o barulho do mundo. Talvez você tenha usado a sua língua para difamar alguém, para zombar, para exagerar, para manipular. Mas hoje, Jesus te olha com uma mistura perfeita de verdade e amor e te diz: hoje começa um novo capítulo. A sua graça não só apaga o passado, também te capacita a falar diferente a partir de agora. É o milagre da redenção. Onde havia espinhos, ele faz crescer flores. Onde havia insulto, ele agora fará brotar bênção. Deixa eu te perguntar algo que pode transformar o seu coração. Se as suas palavras fossem portas, abririam o céu sobre quem te escuta, ou abririam feridas?
Se as suas palavras fossem sementes, o que você estaria colhendo na sua família, no seu casamento, na sua igreja? Você não é chamado à perfeição imediata, mas sim à intenção diária. Por isso, toda noite, antes de dormir, você pode fazer uma oração simples e profunda. Senhor, perdoa as palavras que hoje não edificaram. Purifica-me com o teu sangue. Amanhã quero falar vida. E de manhã, você pode se levantar lembrando que a sua boca é um altar. Pai, guia as minhas palavras hoje, que honrem o teu nome. Lembre-se que você não está sozinho nessa mudança. O acusador no julgamento final já foi vencido. Apocalipse 12, 10 e 11 diz que o inimigo foi derrotado pelo sangue do Cordeiro. Isso significa que quando ele vier te lembrar do que você disse ontem, você pode lembrá-lo do que Cristo fez na cruz. As suas palavras passadas não são a sua identidade. Cristo é a sua identidade. E Ele está te ensinando a falar como Ele. Hoje Deus está te presenteando com esta verdade que pode salvar a sua vida e os seus relacionamentos. O que você diz importa. Cada palavra tem destino eterno. Mas a graça de Deus é maior do que o seu passado e te dá a oportunidade de começar agora mesmo uma vida onde a sua língua se torna testemunha da sua transformação. Que a sua voz seja um reflexo do céu, que a sua boca seja instrumento de luz, que cada frase que saia dos seus lábios deixe uma marca de Cristo em quem te ouvir. Número 13. Miqueias 7:5. A descrição sábia em tempos difíceis. Miqueias 7:5 nos deixa uma frase que parece dura à primeira vista. Não creias no amigo, nem confies no príncipe. Daquela que dorme no teu seio, guarda-te, não abras tua boca. Se lermos sem contexto, poderíamos pensar que Deus quer que desconfiemos de todos, até dos mais próximos. Mas o Senhor nunca nos chama a viver em paranoia nem em isolamento emocional. O que Ele nos ensina é discernimento espiritual, aprender quando abrir a boca e quando guardar silêncio para proteger aquilo que ainda está crescendo dentro de nós. Porque as suas palavras são sementes e você não pode plantá-las em qualquer terra. A realidade é que vivemos tempos parecidos com os de Miqueias, relações frágeis, traições inesperadas, amizades que mudam conforme a conveniência, divulgação de segredos com um clique. Tudo pode se tornar público em segundos. Por isso Deus, com amor paternal, nos adverte. Nem todas as pessoas que estão perto fisicamente estão perto espiritualmente. Alguns estão apenas para ouvir, mas não para sustentar, para opinar, mas não para edificar. Então o Senhor te diz: seja prudente, proteja o seu coração, não exponha a sua vulnerabilidade a qualquer um. Isso não significa desconfiar de todos por desconfiança em si, mas avaliar frutos, como Jesus ensinou em Mateus 7,16. Pelos seus frutos os conhecereis. Não julgues por palavras bonitas ou gestos de proximidade. Olhe constância, lealdade, integridade. O próprio Jesus nos mostrou essa sabedoria. Tinha círculos diferentes. Às multidões, ele falava em ensinamentos gerais. Aos 12 discípulos, ele revelava mais, mas apenas a 3, Pedro, Tiago e João, ele permitiu estar com ele em momentos íntimos, como a transfiguração em Mateus 17:1. Até o Filho de Deus cuidou do que compartilhava e com quem compartilhava. Há sonhos que não sobrevivem à opinião alheia cedo demais. Há palavras que, se forem ditas antes de oração, se tornam alvo de dúvida, crítica ou inveja. Às vezes, a pessoa que você ama pode, sem querer, semear desânimo. Por isso, o melhor lugar para falar primeiro é o quarto secreto com Deus, como já meditamos. Ele é o único que pode sustentar os seus anseios sem esmagá-los, ouvir as suas feridas sem usá-las contra você, receber os seus planos sem inveja nem julgamento. Querido ouvinte, Deus não quer que você se feche ao amor, quer que aprenda a arte do equilíbrio, vulnerabilidade seletiva. Abra-se, mas não com todos. Seja transparente,
mas não indiscretamente. Não derrame a sua alma diante de quem não vai cuidar dela. O seu coração é tesouro do céu. Trate-o como tal. Imagine sua vida como uma casa com portas. Há uma porta principal que você pode abrir para ser cordial com muitos. Cumprimentos, conversas superficiais, sorrisos. Mas depois há a porta do seu quarto. Ali só entram pessoas que provaram ser um refúgio seguro. E ao fundo há um pequeno cofre. Essa é a intimidade mais profunda da sua alma. Ali só devem entrar Deus e talvez uma ou duas pessoas extremamente confiáveis. Manter essa ordem é sabedoria, não frieza. Talvez você tenha confiado rápido demais em pessoas que não estavam preparadas para sustentar o seu coração. Talvez revelou um plano e te roubaram, contou um medo e devolveram como zombaria, confessou algo pessoal e virou fofoca, e por isso você se fechou. Mas hoje Jesus quer curar essa ferida e te ensinar a confiar com inteligência. Ele não te diz não ames, ele te diz ame com discernimento. Não te diz, não fales, ele te diz, fale com quem Deus te mostrar e cale quando ainda é tempo de guardar. Assim como cuidamos da porta da nossa boca para não ferir outros, também a cuidamos para nos protegermos de feridas desnecessárias. Este versículo de Miqueias não te convida a viver com medo, mas a viver estrategicamente. Lembre-se, a serpente foi astuta para destruir, mas você pode ser astuto para preservar o que Deus está construindo. Quero te fazer algumas perguntas pastorais que podem guiar o seu discernimento a partir de hoje. Esta pessoa tem demonstrado lealdade quando eu não estou presente? O que compartilho com ela vira oração ou vira boato? Os conselhos dela me aproximam de Deus ou me afastam da vontade dele? Esta conversa fortalece a minha fé ou a enfraquece? Estou falando porque o Espírito me guia ou por pressão emocional do momento? Peça ao Espírito Santo que te mostre o seu círculo íntimo, aquele pequeno grupo de corações confiáveis que Deus designou para caminhar com você, e tudo que sair dos seus lábios fora desse círculo, que seja com prudência, amor e propósito. Mesmo em tempos de confusão e traições, você pode viver protegido sem se tornar duro, sábio sem se tornar frio, aberto sem se tornar ingênuo, porque a sua confiança principal não está em seres humanos, mas em Deus. E quando o seu coração depende dele primeiro, nenhuma decepção poderá te destruir. Assim, cuidando da porta da sua boca, você poderá manter a sua alma segura. Até o dia em que Deus te indicar que há palavras que sim, você deve falar, palavras de reconciliação e perdão que restauram relacionamentos e refletem o seu amor. E isso é o que vamos descobrir na próxima sessão. Número 14, 2 aos Coríntios 5, 18 a 20 e Mateus 5, 23 a 24, o Ministério da Reconciliação. Há uma pergunta que talvez te persegue há algum tempo. Com tudo o que já falei, com tudo o que saiu da minha boca e feriu pessoas que amo, ainda há esperança? E hoje, Deus te responde com ternura. Sim, há esperança. Não porque você seja perfeito, mas porque Ele te deu um presente poderoso, o Ministério da Reconciliação. Em 2 Coríntios 5,18, a palavra diz que Deus nos reconciliou consigo mesmo por Cristo e nos deu o Ministério da Reconciliação. Ou seja, Ele não apenas te reconciliou com Ele, também te entregou a missão de restaurar o que está quebrado ao seu redor. Querido ouvinte, talvez nomes venham à sua mente agora. Filhos com quem você quase não fala mais, pais a quem respondeu com dureza, um casamento cheio de palavras que se cravaram como espinhos, amizades que esfriaram por uma discussão que saiu do controle. Talvez até dentro da igreja você feriu e foi ferido, e o seu coração sussurra, já é tarde. Mas ouça o que Jesus diz em Mateus 5, 23 e Mateus 5, 24.
Se você estiver apresentando sua oferta e lembrar que seu irmão tem algo contra você, deixe a oferta. Vá primeiro reconciliar-se com ele e depois volte e apresente sua oferta. Para Jesus, a reconciliação é prioridade até sobre o ato religioso. Isso significa que Deus se importa profundamente com essas pontes quebradas. Reconciliar-se não é um sentimento, é um caminho. E esse caminho começa ao ver a verdade. Ver que o que você disse causou dano, mesmo que não fosse sua intenção. Ver que suas palavras não foram neutras, que deixaram marcas. O Espírito Santo te mostra cenas do passado, frases que você gostaria de não ter dito, tons de voz que ainda ecoam na memória de alguém. Essa visão não é para te condenar, é para te levar ao passo seguinte: doer-se. Doer de verdade, não com culpa que esmaga, mas com arrependimento que limpa. Dizer a Deus: Pai, reconheço que com a minha língua eu quebrei, critiquei, humilhei, levantei muros. Não quero continuar igual. Transforma-me. A partir daí nasce a decisão. A decisão de não se esconder atrás de desculpas como eu sou assim, já passou, que ele venha primeiro. A decisão de ser valente e dizer: Senhor, com a tua ajuda, eu vou dar o primeiro passo. Porque em 2 Coríntios 5:20 somos chamados embaixadores de Cristo, como se Deus rogasse por nosso intermédio. Isso significa que quando você bate em uma porta para pedir perdão, você não vai sozinho, Cristo vai rogando através de você. Depois vem a parte mais difícil: agir. Às vezes ficamos no um dia eu vou falar com ele, e esse um dia nunca chega. O ministério da reconciliação se torna real quando você pega o telefone, escreve uma mensagem, envia uma carta, se apresenta com humildade. Não se trata de uma desculpa genérica e vazia como se eu te ofendi, me perdoe. Trata-se de algo específico e honesto. Eu te peço perdão por aquela palavra que te disse quando você estava vulnerável. Falei com dureza, te julguei, te fiz sentir menor. Não há desculpas. O que fiz foi errado e me dói ter te ferido. Me perdoa. Um pedido de perdão saudável não leva justificativas. Não é mas você também disse, nem é que eu estava cansado. Assuma a sua parte, deixe que o Espírito Santo se encarregue do que a outra pessoa fez. Entenda também que a reconciliação é um processo. Pode ser que te abracem imediatamente, como o pai do filho pródigo em Lucas 15:20, que correu, o beijou e o restaurou. Ou pode ser que a outra pessoa precise de tempo, como os irmãos de José em Gênesis 45, que não entenderam de início o que Deus estava fazendo. A sua responsabilidade é obedecer. O resultado você entrega a Deus. Pense nisso como uma ponte queimada sobre um abismo. Suas palavras feridas foram fogo que destruiu a estrutura. Agora Cristo se aproxima, coloca madeira, pregos, ferramentas nas suas mãos e diz: vamos caminhar juntos, vamos reconstruir. Nem sempre a ponte ficará igual ao que era antes, mas pode voltar a ser transitável. Às vezes, a reconciliação completa não será possível por circunstâncias externas, distância ou porque a outra pessoa decidiu se fechar. Mesmo assim, quando você tenta de coração, sua alma se libera de um peso e sua consciência encontra descanso diante de Deus. Talvez você pense: e se me rejeitar? Então lembre-se que Jesus também foi rejeitado e mesmo assim falou palavras de perdão desde a cruz. O importante é que você não fique preso na paralisia da culpa nem no conforto do orgulho. Faça a sua parte, dê um passo. Se não consegue começar com uma visita, comece com uma carta. Se não sabe o que dizer, escreva primeiro diante de Deus no seu quarto secreto e peça ao Espírito Santo que dirija cada palavra. Hoje o Senhor te convida a fazer uma lista dessas pontes quebradas, não para te afundar, mas para te mostrar que ainda há história para escrever. Ore por essas pessoas pelo nome, peça a Deus que prepare o coração delas e o seu, e depois escolha uma pessoa e dê um passo concreto nesta semana.
Não espere que seja tarde demais. Enquanto houver fôlego de vida, há oportunidade de reconciliação. Suas palavras quebraram, sim, mas agora suas palavras também podem curar. Em Cristo, sempre é possível começar de novo. E quando você se atreve a restaurar o que quebrou com a sua língua, sua vida se alinha com o coração de Deus e você se torna um verdadeiro portador da sua paz em um mundo cheio de feridas. Número 15. O seu legado verbal e a vida eterna. Cada palavra que você pronuncia deixa uma marca. Algumas ficam flutuando no ar por alguns segundos, mas outras ficam gravadas em corações, em memórias, em destinos. Suas palavras são sementes, se plantam hoje, mas o fruto será visto amanhã e até na eternidade. Jesus disse em Mateus 12:36 que daremos conta de toda palavra que sair da nossa boca. Não para te assustar, mas para te lembrar que a vida que você está construindo começa com a língua que você está entregando a Deus. Querido ouvinte, você descobriu que sua boca tem poder, que não pode usá-la de maneira leve nem impulsiva. Mas também viu que não está sozinho nessa luta. O Espírito Santo está com você. Cristo é o seu exemplo perfeito, e a graça de Deus é a força que transforma a sua maneira de falar. Hoje, Deus te diz, sua história não termina nos erros do passado. Suas palavras duras, seus gritos, suas fofocas, seus silêncios que feriram, tudo isso pode ficar na cruz quando você se entrega de verdade à mudança. Porque onde abundou o pecado, superabunda a graça. Aquele peso que fazia você se sentir indigno já foi carregado por Jesus. Ele não apenas te perdoa, ele te restaura e te envia. Em 2 Coríntios 5:18, a Bíblia declara que Deus nos deu o ministério da reconciliação. E isso significa que agora suas palavras já não são armas de destruição, mas ferramentas de reconstrução. Você aprendeu que a língua pode curar, pode restaurar pontes, pode trazer de volta o que o inimigo tentou dividir. Cada manhã, Deus te desperta com a oportunidade de começar um novo capítulo. O passado é terra morta, o presente é campo fértil. O que você vai semear a partir de hoje? Palavras de vida ou palavras de morte? Bênção ou maldição? Esperança ou desânimo? Pense no seu legado. Não em riquezas, não em títulos, mas nas palavras com as quais você marcará a vida dos seus filhos, do seu cônjuge, dos seus amigos, daqueles que ouvem sua voz. Em Gênesis 49, Jacó abençoou seus 12 filhos com suas últimas palavras, e essas palavras definiram gerações. Em Atos 20:32, Paulo se despede dizendo, eu vos entrego a Deus e a palavra da sua graça. E em João 19:30, Jesus encerrou sua missão com 3 palavras eternas. Está consumado. As últimas palavras de uma vida são a evidência do coração que foi cultivado dia após dia. Imagine aquele dia final, quando você estiver rodeado daqueles que ama. Que palavras você quer que eles se lembrem de você? Que frases você quer que ressoem nos corações deles, mesmo quando você já não estiver mais aqui? Esse legado começa a ser escrito hoje, em cada conversa, em cada resposta que você dá, em cada vez que você escolhe se calar para não ferir. Sua vida é um livro aberto que todos leem e que Deus está escrevendo com você. Este é o seu pacto com Deus hoje, que suas palavras serão reflexo do caráter dele, que você será embaixador de Cristo na maneira como fala, que cada sim e cada não carregarão o selo da sua verdade, que até o seu silêncio será sábio e guiado pelo Espírito Santo, e que se um dia você tropeçar novamente, não fugirá do Senhor, mas correrá para Ele. Porque Filipenses 1:6 afirma que aquele que começou em você a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Quero te convidar a praticar algo muito simples, mas profundamente espiritual. Antes de falar, respire 3 vezes lentamente e ore em sua mente. Senhor, coloca uma guarda na minha boca. Salmo 141:3.
Essa pausa sagrada pode mudar todo o seu dia. Hoje você também pode abençoar alguém com suas palavras. Uma mensagem de ânimo, uma oração, um "eu te amo", que há tempo você não diz. Você pode se comprometer com um jejum de crítica só por 24 horas e ver a paz que isso traz. E se Deus te guiar, escreva uma carta de bênção. Pode ser para seus filhos, para seus pais, para alguém que você ama. Uma carta que guardem, uma carta que os marque, uma carta que proclame vida e esperança. Talvez você ainda não a entregue, mas estará semeando em fé um legado que um dia dará fruto eterno. Antes de encerrar, olhe para mim com o seu coração e escute isto. Você não é mais o mesmo que começou este caminho. Hoje você está mais consciente, mais maduro, mais sensível ao Espírito. Hoje você está mais perto de Deus, e Ele está orgulhoso do que está fazendo em você. Que suas palavras a partir de agora sejam eco da palavra eterna. Que sua voz leve esperança àqueles que a escutam. Que sua boca seja instrumento do céu em um mundo que precisa de vida. E que, quando chegar o seu último dia, você possa sorrir sabendo que o seu legado verbal foi uma oferta agradável ao Senhor. Deus te abençoe e te encha da sua sabedoria. E agora saia pelo mundo e fale vida, porque suas palavras têm poder e Cristo quer usá-las para transformar sua vida e a dos outros. Aqui começa o seu novo capítulo. Hemos recorrido un camino profundo juntos, desde entender que tus palabras son monedas de oro celestiales hasta descubrir el poder del silencio, la responsabilidad eterna de cada palabra y el ministerio de reconciliación que Dios te ha dado. Needs translation. Provide only Portuguese. Ensure formatting. Let's deliver. Caminhamos juntos por um caminho profundo, desde entender que suas palavras são moedas de ouro celestiais, até descobrir o poder do silêncio, a responsabilidade eterna de cada palavra e o ministério de reconciliação que Deus te deu. Quero que você se lembre de 3 verdades que podem mudar sua vida. Primeiro, suas palavras têm poder divino. Não as subestime. Cada palavra que você pronuncia semeia vida ou morte, abre portas ou as fecha, constrói pontes ou levanta muros. E embora um dia você preste contas delas, a graça de Cristo está disponível para redimir seu histórico verbal. Segundo, você não está sozinho nessa luta. O Espírito Santo é a sua ajuda para controlar a língua. Cristo é o seu modelo perfeito. A transformação não é instantânea, é um processo diário de crescimento na graça de Deus. Terceiro, cada dia é uma nova oportunidade. O passado está perdoado sob o sangue de Cristo. Hoje é o dia de semear palavras de bênção. O futuro é a colheita de um legado verbal que ecoará por gerações. Suas palavras são pontes entre o seu coração e o coração de Deus. Construa-as com sabedoria, mantenha-as com oração e que atravessem gerações carregando vida. Imagine o dia final, quando você estiver diante de Cristo. Suas palavras serão examinadas, mas Ele é o seu advogado defensor. O legado verbal que você deixará será aquilo que seus filhos e netos lembrarão de você. Comece a construir esse legado hoje. Se esta mensagem tocou o seu coração, escreva nos comentários: "Estou mais perto de Deus", e compartilhe um aprendizado específico que te impactou. Inscreva-se para continuar esta jornada de transformação espiritual. E se você conhece alguém que precisa redescobrir o poder das suas palavras, compartilhe este vídeo. Deus vê o seu coração faminto por ele. Saia daqui sabendo que o Senhor colocou uma guarda na sua boca e que Ele completará a obra que começou em você. Vá em paz, fale vida, semeie bênção. Que suas palavras sejam eco da palavra encarnada, Cristo Jesus. Amém.